Origem da inspeção de equipamentos. O final do século XIX e o início do século XX foi um período de grande prosperidade que se alastrou pela França, Alemanha, Itália, Bélgica, Japão e particularmente nos Estados Unidos que haviam sido unificados ao final da Guerra Civil, 1865. O grande crescimento econômico e os preparativos para a Primeira Guerra Mundial aumentaram muito a demanda por produtos químicos em geral, particularmente os derivados de petróleo. Foi necessário desenvolver processos produtivos mais eficientes e de maior capacidade que impuseram aos equipamentos condições cada vez mais severas, tanto do ponto de vista físico, pressão e temperatura, quanto químico, corrosividade. Como as tecnologias de projeto, fabricação e materiais não acompanharam este desenvolvimento, aumentaram muito, nesta época, falhas e acidentes provocados por más condições físicas de equipamentos, particularmente de caldeiras. Conforme a Associação Norte-Americana de Engenheiros Mecânicos, ASME, ocorreram nos Estados Unidos entre 1870 e 1910, cerca de 10.000 explosões de caldeiras com uma média de 250 por ano. Nesta mesma época, acidentes provocados por caldeiras causavam a morte de 50.000 pessoas e feriam outros 2 milhões anualmente. Em março de 1905 ocorreu um acidente em uma fábrica de calçados, localizada na cidade de Brockton, estado de Massachusetts, Estados Unidos. Uma caldeira explodiu, atravessou o teto de 2 andares e foi pousar numa residência próxima, matando 58 pessoas e ferindo 117 neste acidente. Como é comum em situações de grande comoção social como esta, ficaram evidentes, para toda a sociedade daquela época, 2 grandes necessidades. Regulamentar o projeto e a fabricação de equipamentos pressurizados, particularmente de caldeiras. Capacitar técnicos para controlar a qualidade e a deterioração destes equipamentos. Um marco histórico da mencionada regulamentação foi a criação do primeiro Código Estadual Norte-Americano de Projeto e Fabricação de Caldeiras em 1908. Em seguida, Ohio em 1910 e outros 9 estados e 19 regiões metropolitanas publicaram seus próprios códigos, o que gerou enormes dificuldades devidas à falta de padronização. Então, em 1911, a Associação Norte-Americana de Engenheiros Mecânicos, ASME, fundada em 1880, criou uma comissão com a incumbência de unificar todos estes documentos, missão que foi cumprida com sucesso. Em 1914, em memorável reunião, foi aprovada a seção 1 do seu largamente reconhecido Boiler and Pressure Vessels Code, Código de Caldeiras e Vasos de Pressão, que regulamenta, não por acaso, o projeto e construção de caldeiras. A segunda necessidade mencionada anteriormente, capacitação de profissionais, para controlar a qualidade e a deterioração de caldeiras e vasos, foi atendida com a fundação, em 1919 da Comissão Nacional de Inspetores de Caldeiras e Vasos de Pressão, National Board. Esta comissão era composta de representantes de todos os estados americanos. Naquela época, apesar da unificação dos códigos de projeto, caldeiras cuja fabricação era contratada por determinada empresa, só podia ser aprovada por inspetor do mesmo estado, o que causava naturais dificuldades. A missão inicial do National Board foi de capacitar e certificar pessoal para inspeção de caldeiras, promovendo a uniformidade de critérios e menor necessidade de deslocamentos. Desde então o National Board passou a promover treinamento, certificação de pessoal, manter um cadastro das caldeiras e vasos de pressão instalados nos Estados Unidos, homologar dispositivos de segurança e a publicar atualizações do seu tradicional Código de Inspeção de Caldeiras e Vasos de Pressão. Estes 2 importantíssimos fatos históricos, publicação da seção 1 do Código ASME e fundação do National Board, simbolizam o nascimento da inspeção de equipamentos. O gráfico abaixo mostra o forte impacto destes 2 acontecimentos na ocorrência de explosões de caldeiras, onde os números de acidentes foram reduzidos a partir de então, mesmo com a elevação das pressões de trabalho, decorrente da evolução tecnológica advinda ao longo dos anos.